A todos, quero, em poucas palavras, trazer uma mensagem que sirva para a nossa vida espiritual. Os convido, em pensamento, a rever aquela cena em que Jesus curou um cego de nascença, usando do magnetismo telúrico do orbe, um barro. E com a fé daquele cego de nascença, o cego se curou. Jesus lhe disse: meu amigo, vai, não peques mais. E os apóstolos pediram: na causa do pecado, é o pecado a causa da cegueira desse homem? Essa pergunta dos apóstolos indica claramente que há outras vidas, outras reencarnações, e vai e não peques mais. Está bem claro que o espírito se purifica através da carne, a saúde e a doença são produtos da harmonização ou desarmonização do ser com as leis espirituais do mundo oculto, mas que agem sobre o corpo físico. A doença, vou repetir, e a saúde são desarmonização, doença, harmonização, saúde, do indivíduo para com as leis espirituais que dirigem a harmonia que existe no universo. A moléstia nada mais é do que uma afirmação externa de que a alma está doente. Esses ódios, rancores, orgulhos, invejas, esses pensamentos negativos que andamos arrecadando durante as várias vidas, ou em outras vidas e nesta, são expurgadas pelo Espírito, do perispírito, através da carne. E a ciência, hoje em dia, no fim eu vou dar uma pequena explicação, está comprovando que esse capital mórbido que nós conquistamos nas vidas em que passamos aqui na Terra deve ser expurgado. E o mecanismo expurgador da vida, em obediência à lei da harmonia universal, faz com que os males, esse capital que adquirimos
de coisas ruins em nossa vida seja expurgado. Na encarnação, dizem os espíritos e também a ciência, como eu vou explicar mais tarde, esses resíduos do espírito, esses resíduos nocivos, mórbidos, se compactuam com a carne e eles têm uma vida, e quando eles aparecem externamente, os tumores, câncer e outras doenças, é porque chegou o fim. Podemos afirmar corretamente que o encarnado pensa com o mental, sofre com o astral e age com o físico. Em outras palavras, o espírito purifica o psiquismo doentio através da carne. O famoso médico Samuel Hahnemann, no século VIII, afirmara que a doença vem de cima para baixo e de dentro para fora. Na época, quase ninguém acreditou neles. Hoje, a moderna psicologia concorda que as emoções, os sentimentos negativos são as principais causas de nossas doenças. Então, quando Jesus disse àquele cego, não peques mais, ele era cego de nascença, quis afirmar que em outras vidas ele teve problemas sérios, vícios sérios. Ele deu um conselho que vai dar a cada um de nós: meu filho, não peques mais. Eu estava falando um aforismo célebre de Hahnemann, que a doença vem de cima para baixo e de dentro para fora. E também é um fato consagrado atualmente pela física quântica que os pensamentos produzem ondas. E essas ondas um dia irão colapsar. Tanto assim que, se nós pensarmos determinadas coisas ruins, elas podem ocorrer. Que essas ondas chegam até a alterar a ética dos sentimentos e agir sobre nossos temperamentos e modificam a solidariedade celular do nosso organismo. São ondas fortes que descem de cima para baixo e encontram no cérebro o seu centro de atuação. Vou citar apenas alguns exemplos
para vocês verificarem que é real. Quando a pessoa tem raiva, os dedos se eriçam. Quando a pessoa tem inveja, o fígado se comprime e a bilis derrama seu conteúdo, provocando surtos de icterícia. E o povão diz claramente, abertamente, a criatura fica amarela quando tem inveja. O medo é uma onda muito forte que age sobre o nosso corpo e atinge principalmente o nosso intestino. O povo, seu linguajar mais popular, às vezes um pouco chulo, diz que levou um cagaço. A timidez é uma onda também, como todas as ondas de sentimentos e emoções, que faz com que o sangue suba às faces e a gente fica rubro. Quando a gente fica pálido, é uma onda de susto muito forte que vem em nós. Quando a gente sente repugnância, que é um sentimento, uma emoção repugnante, é porque a vesícula derramou uma onda, fez com que a vesícula derramasse o seu conteúdo e a gente sente náuseas de vômito. Esses dias arrebentou a minha vesícula e tive que às pressas ir para o hospital. E uma das primeiras coisas que me deram foi um remédio para não ter ânsias de vômito, porque aquele produto da bilis, da vesícula, melhor dizendo, provoca isso. Pesados amigos, essas emoções, esses sentimentos que nascem em nossa cabeça, sentimentos bons ou ruins, eles têm uma consequência boa ou ruim, porque eles se misturam com as emoções e provocam grandes ondas de força dentro de nós. Uma pessoa que fica a pensar que é melhor morrer do que ficar ali a sofrer, vai alimentando, no fim se suicida. Quero vos aqui trazer, em poucas palavras, uma conclusão que 2 médicos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Harvard, famosa, né? O cara estudou em Harvard, né? John Kennedy se formou lá em 1940. Obama também se formou lá. É uma das grandes universidades. 2 professores. James Bond, eu vou dizer o nome, ninguém pode até achar na sua internet, e vai achar. James Bond, Stewart Wolf, disseram que o amor é a maior força ciclópica da vida, é a maior escola que existe para uma vida feliz e saudável. Quando a pessoa ama,
perdoa, tens bons desejos, quer o bem, se dá bem com todos. Uma espécie de fóton. Fóton, segundo a teoria da relatividade de Planck e outros estudiosos, fóton nada mais é do que gotículas de chuva, uma espécie de luz. E esse fóton percorre de cima para baixo e se estabelece no sistema imunológico de cada um e impede que certas doenças ali se instalem. Ao passo que a pessoa que tem ódio, raiva, rancor, inveja, azeda o dia inteiro, produz o elemento químico, aliás, elétrico, chamado elétrons. Esses elétrons percorrem nosso sistema nervoso, linfático, endócrino e se instalam no sistema imunológico, rompendo com tudo que está lá. Pois o nome é elétron, e separam. São decisões da ciência, não é só do espiritismo. Que a pessoa que cultiva pensamentos de péssima qualidade fica mais fácil doente, porque o pecado é uma origem, a origem de tantas doenças. Não é o único. Mas também tem o pecado de terceiros que nos podem prejudicar, como aquele que coloca sódica cáustica no leite que tomamos, como aquele que acrescenta certas coisas deletérias naquilo que nós comemos. Esse também é um pecado, não é nosso, mas é de outros, e talvez nós também soframos as consequências. Mas não deixa de ser assim, na sua origem, um crime, uma coisa ruim. Pelas palavras que eu disse até agora, cada um entendeu que nós podemos fazer muita coisa em nossa vida. Primeiro, cultivar pensamentos bons. Segundo, deixar certas coisas. Dissipar algumas trevas que estão em nossa vida. Em casa, com a minha família, aquele água demais me prejudica, aquela traição não faz bem para mim, aquele nervosismo exagerado do dia a dia. Jesus está me dizendo, não peques mais, cuida da tua saúde, cuida da tua alma, cuida do teu corpo, e cuidarás do teu espírito. Na Bíblia tem um livro chamado Eclesiastes. Eclesiastes é um termo do grego eclésia, pregador. O homem que começou o livro em 12, curtinho livro, 12 capítulos, começou dizendo vaidade das vaidades. E foi dizendo, inclusive vocês já ouviram falar, é tempo para colher, é tempo de semear, é tempo de rir, é tempo de chorar. Está no Eclesiastes. E esse pregador, 2 séculos antes de Cristo, mais ou menos, ele viveu. Queria confirmar aos leitores de seu livro que essas coisas do mundo são tudo vaidades, exceto amar a Deus.
exceto servir o próximo, amar o próximo. E como nós ouvimos na leitura inicial, os nossos inimigos, que é mais difícil, devemos perdoar. Quantas vezes a gente vê pessoas que foram atingidas com a morte violenta de entes queridos, demonstrando vingança. Tem que ter pena desse cara. Esse cara está... Temos que ter pena. Temos que perdoar. Assim disse Jesus. E esse mesmo livro do Eclesiastes, o nome do orador é Coelet, em hebraico. Antes que se rompa o cordão de prata, que vocês já ouviram falar aqui nessa casa espírita. Antes que se arrebente a taça de ouro. Nós também já temos falar aqui nessa casa. Antes que a roldana se quebre, roldana do poço, se quebre. Antes que o pó chegue à terra de onde saiu. Antes que o espírito volte a Deus, seu Criador. É bom que você siga uma religião, uma filosofia que pregue o amor, a caridade, a benevolência, o bom senso, que é bom para ti, é bom para o teu espírito. Esse é o Eclesiastes, no capítulo 12, quem gosta de ler. Inclusive fala que o Deuteronômio dizia lá que aquele que vivia uma vida mais longa era um homem feliz. Ele diz que quem não é... A velhice não é uma coisa boa, não. Ele é claro. Diz que a velhice, primeiro, traz o medo da morte. Segundo, tira as atividades da gente. E como tira? Atividades da gente. Diz que a juventude deixa saudade nos velhos. E depois diz que os velhos têm uma expectativa que não dá para cair fora. Quer dizer, dá para morrer. Está perto para morrer, é uma verdade. Então o que ele diz? Abre a tua cabeça. Você ainda é operário da última hora. Dissipe. Tem um soneto de um autor catarinense aqui de Florianópolis, espírita, mas que resume o espiritismo. E eu me lembrei agora de terminar essa minha palestra com essas palavras. Nascer, que em outras palavras são o resumo do espiritismo. Lá ele diz que a dor, o sofrimento, o dever nos ajudam a buscar outros mundos. Nascer, viver, morrer. E ainda outra vez nascer. Avante! Sempre avante! Em cada transição, dissipar uma treva e perceber uma luz. Avante! Buscando a perfeição, na caridade, no ideal, na fé, na crença, no dever, nas dores da terrena e lúgubre prisão, alar-se para voar pelo espaço
e ascender a outros mundos da infinda e intermina criação. Esta é a lei do progresso. Esta é a lei da harmonia, lei universal que rege e guia a todo ser humano, aos crentes, aos ateus. Resume todas as leis e premia o amor e o bem com a aventura ideal dos mundos do além. Muito obrigado a vocês.